amantíssimo Mestre e Senhor Jesus. É com a certeza da tua assistência que nos reunimos, em audiência de boa vontade, para a nossa conversa fraternal desta manhã de domingo. Também corações ainda afastados do teu Evangelho e a elevar o grau de aproveitamento do nosso esforço redentor. Faze que tuas bênçãos se estendam à humanidade inteira, ainda carente de luz e de paz. Que assim seja. No ar, Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Com você que se dispõe a estar conosco para a nossa conversa amiga desta manhã, o nosso fraternal bom dia. Bom dia para você também, Nara. Bom dia, Eurípides. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que cuida carinhosamente do áudio e da sonoplastia do nosso programa. A nossa primeira sessão. Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Médiuns, a questão: por que Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Isso não poderia ter o inconveniente de abalar a sua crença? A resposta: se isso abalasse sua crença, seria porque sua fé não era bastante forte. Os que renunciam ao espiritismo por um simples desapontamento provariam que não o compreendem e que não se apegam à parte séria. A lei de Deus permite as mistificações para provar perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que dele fazem um objeto de diversão. E já avisamos o nosso prezado ouvinte Padinha, que não informou onde reside, que a resposta à sua pergunta será apresentada hoje. Você perguntou à equipe do IDEFRAN: sou ainda jovem, mas já há algum tempo vejo vultos, na maioria das vezes sem definição, mas em grande parte delas vejo como se fossem pessoas reais. É quando penso que aqueles que estão próximos de mim também os vê. Pergunto: o Espiritismo pode explicar-me a ocorrência desses fenômenos? Vamos aguardar um pouquinho, meu caro Padinha, que a resposta virá no final deste programa. Atenciosos ouvintes, consideremos que num mundo conturbado como o nosso, e quando adentramos o período em que se intensifica cada vez mais o processo de transição planetária, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, a máxima de Jesus, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, embora somente nos faça supor a possibilidade de atingirmos a perfeição relativa, bem poderia ser-nos poderoso motivo a mover-nos no progresso moral. Mas, se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ele o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia somos todos nós, a humanidade inteira, e não teríamos compreendido bem essa questão. Ele se limitou, portanto, a nos apresentar um forte motivo para que nos movimentássemos no sentido da elevação moral, desejando mesmo que alcançássemos a perfeição relativa. Sabemos agora, na condição de aspirantes ao entendimento dos ensinamentos de Jesus, que ele sempre usava de expressões fortes no esforço de convencer o homem, ainda distante da doação de si mesmo e do desapego de suas posses, e abrir-lhe o coração às coisas divinas que o fariam feliz. Num clima planetário como o que experimentamos em nossos dias, quando significativa parcela da humanidade parece não admitir os princípios norteadores para o bem
E mesmo muitos de nós, empenhados na prática do mal, infringindo leis ou simples princípios morais de fácil entendimento, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Sede Perfeitos, é de uma à verdade. Devemos entender por aquelas palavras pronunciadas pelo Mestre Jesus a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que a apressa a aproximar-se da divindade, finalidade suprema das leis divinas, mas, ainda assim, carecemos de maior compreensão do que consiste a perfeição a que se refere Jesus. E ele mesmo o disse: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra Jesus que a essência da perfeição é o sentimento caridoso, é a prática da caridade na sua mais ampla acepção, porque ela implica a vivência de todas as virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente a personalidade destrói, ou quando menos, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral. Disso resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: Sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Segundo o Evangelho, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem, segundo os conceitos cristãos, saberia que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Agora, uma música na nossa conversa, no momento musical para reflexão. Ouviremos de Roseli Okabe e José Fernando Vital, Paraíso, voz Adail, coro Ana Lívia e Fabrício. Senhor,
Sei que existe um céu de amor, quero nele voar, voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa. Sonhos que sonhei, o amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei, o amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. O homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Este é o egoísta. A pessoa caridosa, ao contrário, é boa, humana e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros as convicções sinceras e não lança maldições aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aqueles que prejudicam os outros com palavras maldosas, que fere a susceptibilidade alheia com o seu orgulho, o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo, distanciando-se das benesses das justas leis divinas. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que terá perdão conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra.
Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura fazer o bem que possa para atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer que aguarda melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos seus semelhantes. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual terá que prestar contas, e que o seu mau emprego é mais prejudicial para si mesmo e que o maior prejuízo dar-se-ia se os pusesse a serviço da satisfação de suas paixões. Se nas suas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são os seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. E é, a esta altura das nossas considerações, que nos convém fazer uma breve leitura sobre as relações entre superiores e inferiores, isto é, dirigentes e subalternos, remetendo-nos ao item 9 do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do qual colhemos estes ensinamentos, para ali aprendermos também que a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação, de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creiam, meus ouvintes, que a autoridade seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando. Nem tampouco. Segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que a autoridade não é nem uma coisa nem outra, desde que a pode retirar quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando dele podia ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, podendo retirá-la quando necessário. Daí que o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Vamos particularizar um pouquinho as nossas considerações segundo o Evangelho, enfatizando que o Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados que nós mencionamos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Uma música na conversa de hoje. Vamos ouvir, de autoria dos espíritos J. Cascata e Leonel Azevedo, psicografia de Jorge Risini, na voz de Eliana Estevão, Caridade.
arrasto. Sua palavra é doce e mansa, transmite sempre esperança, a fé, o amor, ternura. É a maior das missionárias, ergue o rico assim como os párias, mergulhados na amargura. Se ela bater, quem sabe, na tua porta, meu amigo, acolhe, dá-lhe abrigo e terás felicidade. Ela é divina e toda resplandece. Seu nome é quase uma prece, é caridade. Ela possui maior beleza, e nisto ponho certeza, que o mar, a flor, o astro, e sendo humilde essa rainha, não se mostre quando caminha, nunca deixa o menor rastro. Sua palavra é doce e mansa, transmite sempre esperança, a fé, o amor, ternura. É a maior das missionárias, ergue o rico assim como os párias, mergulhados na amargura. Se ela bater, quem sabe, na tua porta, meu amigo, acolhe, dá-lhe abrigo e terás felicidade. Ela é divina e toda resplandece. Seu nome é quase uma prece, é caridade. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, não é. Porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. É clara o bastante, e é isso que constitui a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misterioso, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Para compreendê-la, seria necessário uma inteligência fora do comum? Não. Pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, por fecharem-se no preconceito. Enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece
olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que podemos chamar de maturidade do senso moral, o que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial, isto é, no sentido moral. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, por não compreenderem que possa haver coisa melhor do que aquilo que possuem e fazem. A crença nos espíritos é para essas pessoas um simples fato, que modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aqueles que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero seguidor da doutrina racional, encontra-se já matriculado na escola que o conduzirá a graus mais elevados de moralidade. O espírito já lhe domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem-lhe vibrar as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita, por exemplo, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador, Televendas 16 3707 2870, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.id
A seguir no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. A apresentação é do companheiro Vicente Benatti. Ouvintes, a nossa estimada ouvinte, a colaboradora Sônia Munhoz, diretora do Centro Espírita Dona Nina, nos pede divulgar que no dia 5 de março próximo terá início naquela casa o COEM, ou Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Voltados para pessoas que possuem algum potencial mediúnico ou para qualquer pessoa interessada em estudar a mediunidade, é um trabalho realmente muito eficiente. Os interessados devem providenciar suas inscrições ligando para a área 16 3720 0512. Já vem aí também a 60ª Semana do Livro Espírita de Franca, realização do IDEFRAN, com apoio da USE, nas amplas dependências da sede da Fundação Espírita Judas Iscariote, Rua José Marques Garcia, 395, no bairro Cidade Nova. Assim, no dia 11 ao dia 18 de abril, veremos e ouviremos renomados oradores espíritas de várias localidades do Brasil a nos adicionarem conhecimentos por meio de palestras e seminários, no momento que, por certo, será de uma grande festa de confraternização. A nossa estimada ouvinte Vilma Carrijo, da Instituição Espírita Casa do Caminho, nos pede que continuemos divulgando que naquela instituição, em todos os sábados, das 14 às 16 horas, estará aberto ao público o Bazar Beneficente, com roupas novas e seminovas, calçados, bijuterias, CDs, DVDs e muito mais, cujo resultado financeiro se destina à manutenção das assistências material, que será espiritual, que aquela casa tradicionalmente oferece às famílias reconhecidamente necessitadas. Vá ao Bazar Beneficente da Casa do Caminho, adquira o de que você precisa, enquanto estará ajudando a quem precisa. Atenção para o endereço: Rua Francisco Nalini, 3533, Parque São Jorge. A você que é ouvinte do programa Sementeira Cristã, pedimos considerar que ambos os canais de divulgação do Espiritismo, mantidos pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, precisam da sua ajuda. É o jornal A Nova Era e também esse programa radiofônico. São canais de comunicação de considerável alcance de público, cujo custo excede em muito o suporte financeiro que vem obtendo por via publicitária. Para você ajudar, basta ligar área 16 3721 8282. Você, igualmente interessado na divulgação do Espiritismo, será informado sobre como proceder. O nosso imenso compromisso, divulgar a doutrina que consola porque esclarece e agradecemos. O Centro Comunitário da Santa Luzia recebeu familiares e amigos da Vicência Cassiano Raimundo para a comemoração dos seus 100 anos. Vicência faz parte de um grupo de pessoas que resolveu eleger 100 anos como pedra de toque e pontificar em sua experiência de vida a força da mulher brasileira. Quietinha, em sua dimensão, ela nos enxerga com os olhos agudos do observador atento ao fenômeno da vida. Ela não para, sempre a ajudar a todos e compartilhar efetivamente momentos existenciais. Amadurecida, ela está ali firme como um rochedo, altiva como uma aroeira. Está no cerne, como se consagrou a filosofia de outros tempos. 100 anos de existência. Conquista varonil. Convivência com familiares, amigos de todas as idades. Como a consagrar a fonte de uma eterna juventude. Sinais evidentes que, como afirma o estilista Denner ou o general MacArthur, a elegância e a juventude são estados de espírito. No
Sementeira Cristã é hora de Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje uma mensagem carregada de emoção que, por intermédio da caridosa mediunidade de Chico Xavier, o espírito de Luiz Carlos Gomes dirigiu àquela que fora sua esposa e aos seus filhos, informando as suas experiências na nova vida, da qual ele não tinha referências, porque jamais havia se preocupado com as coisas do espírito. Só agora, conhecendo-a por experiência própria, faz questão de relatar o quanto essa certeza o fez evoluir e resgatar-se de si mesmo. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Minha querida Evanir, meus filhos amados, deixo-me dominar por uma onda de emoção ao desfrutar da bênção de poder escrever-lhes. Venho aguardando esta oportunidade com o coração ansioso, tanto quanto vocês a têm aguardado. Busquei crescer em espírito a fim de poder lograr o ensejo, e hoje, na data do aniversário do meu filho, do nosso filho Luizinho, a misericórdia de Deus me proporciona a felicidade de poder afirmar-lhes que estou feliz. No começo tudo me foi inquietante, tormentoso, envolto em névoas, para depois dar-me conta da realidade nova e libertadora, que me proporcionou começar a entender as leis de Deus, a que eu nunca dera o devido valor quando me movimentava no corpo. A morte, ao nos separar fisicamente, não conseguiu apagar as nossas emoções, os sentimentos de amor profundo, que ainda me comovem até as lágrimas. No íntimo eu sabia que a minha vida terrena não seria longa, vez que outra era assaltado por um estranho temor de que não viveria o suficiente para criar os filhos e conviver com a amada esposa quanto eu desejava. Uma tristeza súbita então me assaltava. Procurava reagir, mas o coração sabia. Constatando que continuamos a viver, sou tomado de uma grande alegria e não tenho como expressar todo esse júbilo. Tenho-a acompanhado, querida Evanir, especialmente durante aqueles primeiros dias mais difíceis em Jequié, quando a surpresa com a minha partida lhe dominou todas as fibras. Você, porém, foi extraordinária. Sem experiência comercial, você tem sabido conduzir as responsabilidades que lhe foram delegadas com a minha morte. E graças a isto, tem podido manter a nossa família. Profissional responsável, você tem feito da medicina um sacerdócio. E embora tímida, valorizando o trabalho, você vem conseguindo ajudar e ajudar-se. Agradeço a sua resistência moral, a sua coragem de fé e a dedicação aos nossos filhos. A vida é um permanente desafio e a juventude nos exige compreensão e amor, ternura e bondade. As atrações são muito fortes e as facilidades se multiplicam fascinantes. É natural que a mocidade deseje entregar-se ao prazer, inexperiente e ansiosa, para arrepender-se depois. Aos adultos, cumpre o dever de ajudar sem cansaço e nem desânimo. Você é mãe extraordinária e muitas vezes, quando em dificuldade para resolver, protegê-la. Oro a Deus para que Ele a ampare afetuosamente, a fim de que a sua marcha seja menos áspera.
Até esse momento, renove-se, acalme-se e confie. Estamos juntos e seguiremos confiantes, amparados por Deus. Queridos filhos, Thaís, Caliandra e Luiz Carlos, o paizinho que os ama pede-lhes que estudem e procedam bem. O futuro é feito de ações presentes, e a dignidade é uma conquista de toda hora, que começa na infância e jamais termina. Demos-lhes, sua mãe e eu, os melhores exemplos, e vocês têm tudo por vir para desfrutar. Agora, preparem-se e cresçam para o bem e para Deus. Parabenizo Luizinho e rogo a Deus que o faça um homem de bem, um verdadeiro cristão. Rogo a Thaís e Caliandra que sejam meigas com a mamãe e a Railda, nossa querida amiga e cooperadora, que tanto nos amam. A vida de amor é rica de experiências abençoadas. Saber aproveitá-las é forma de sabedoria. Aqui estão comigo, abraçando todos vocês, os nossos, Dona Cecília e esposo, abençoando a família sempre querida. Seu Evaristo encontra-se em ação do bem, sempre procurando crescer, envolvendo-os, a querida esposa Evanir, os filhos amados Thaís, Caliandra e Luiz Carlos, em um só abraço. Sou o pai devotado e amigo, que os não esquece e procura protegê-los em paz. Luiz Carlos Gomes. Um clube de livro é a maneira mais barata do associado a adquirir livros para ler, estudar, pesquisar, enriquecer a sua própria biblioteca e até oferecer como presente às pessoas queridas. Um livro pode custar muito, mas no Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, o associado tem por apenas R$ 15 se retirado no local. Se desejar, mediante uma taxa de acréscimo, desde que no perímetro de Franca, pode recebê-lo no local que indicar. E veja que o Clube do Livro Espírita do Idefran é o único a oferecer aos associados 4 opções mensais. O associado pode optar por romance, ciência, filosofia, autoajuda, infantil, mensagens, etc. Ou pode adquirir todos os títulos em distribuição no mês e até sobras de meses anteriores, pelo preço atual. Para os residentes em outras cidades, pedimos utilizar um destes expedientes. Ligar 16 3721 8282 ou enviar e-mail idefran@idefran.com.br ou ainda consultar o site www.idefran.com.br e será informado sobre como fazer para tornar-se associado. O melhor seria se você nos desse a alegria de sua visita. Visite Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Essa empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas da sua empresa. O endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 37 13 02 0 chb.com.br ou facebook.com/chb sistemas.
ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Vamos ouvir hoje resposta à pergunta formulada à equipe do Idefran pelo nosso prezado ouvinte Padinha. O Padinha perguntou: sou ainda jovem, mas desde criança vejo vultos, na maioria das vezes sem definição, mas em grande parte delas os vejo como se fossem pessoas reais. É quando penso que aqueles que estão próximos de mim também os vê. Pergunto: o Espiritismo pode explicar-me a ocorrência desses fenômenos? Vamos saber isso agora, meu caro Padinha. E quem vai voltar para a resposta em gravação é o nosso companheiro Euri Carvalho. Meu caro Padinha, o fato de você estar tendo visões, às vezes com nitidez, a ponto de pensar que está vendo uma pessoa real, e o que é mais significativo, pessoas que neste momento estão ao seu lado, nada veem, isso quer dizer que você está vendo o que se costuma chamar de alma do outro mundo. Não se trata de um fato raro, pois é muito mais frequente do que se imagina esse fenômeno mediúnico, catalogado por Allan Kardec como mediunidade de evidência. São comuns histórias como a sua, de pessoas com essa mesma aptidão para verem os espíritos, que nada mais são do que as almas de pessoas que já viveram neste mundo e que hoje residem numa outra dimensão, que são os mundos espirituais. Mas por que você vê e as pessoas que estão ao seu lado não veem? É porque você é médium, médium vidente. Nasceu com esse dom de ver com os olhos da alma. É um sentido a mais que você possui. Mas é preciso estar atento para com o que está acontecendo com você. Não se é médium por acaso, por privilégio. Trata-se de um compromisso assumido ainda na vida espiritual. Então você tem responsabilidade pelo que advier do uso desse dom. Atenção também pelo que vem acontecendo. Essa frequência com que você está vendo os espíritos não é um bom sinal. Um dos principais itens para ser um bom médium é a disciplina. Para tudo há de se ter um momento certo. O médium é um ser humano igual aos demais. Tem os seus compromissos com o trabalho, com a família, com o estudo, enfim, com todas as atividades de uma vida normal. A mediunidade deve ser conduzida e praticada com disciplina e responsabilidade, mas no momento certo e nos lugares certos. Não podemos permitir que ela nos conduza. O primeiro passo a ser dado é procurar conhecer o que está ocorrendo verdadeiramente com você. Se for mesmo desabrochar da mediunidade, você deve procurar um centro espírita onde ofereçam o estudo da mediunidade como um curso chamado COEM, que significa Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Inscrever-se nesse curso e, a partir daí, estudar com afinco, procurando conhecer o que é a mediunidade e o seu uso eficiente. O bom pianista nasce já com esse dom, mas estuda muito para ser um exímio pianista. O médico também para ser um bom profissional. Aliás, qualquer atividade nesse mundo
requer vontade, esforço e estudo. O mesmo também se dá para com o médium. Estude, conheça a mediunidade e com disciplina, trabalho e religiosidade, você será um bom médium. A finalidade de toda mediunidade é o intercâmbio com o plano espiritual e visa ampliar o nosso conhecimento sobre a vida dos espíritos e a natureza dos mundos espirituais, bem como o progresso moral e intelectual do homem, seja ele encarnado ou desencarnado. Falemos agora um pouco sobre o fenômeno da vidência. A vidência ocorre com o médium em estado de vigília, ou seja, ele está desperto. Segundo, ela pode ser apenas uma aparição, e nesse caso a forma é vaporosa, diáfana, vaga, imprecisa. Terceiro, outras vezes essa visão é nítida, vê-se detalhes da fisionomia, podendo ser mostrado o espírito de forma completa. Quarto, a princípio toda visão se apresenta por uma claridade esbranquiçada e aos poucos os contornos do corpo perispiritual vão se desenhando. Quinto, essa visão pode chegar ao ponto de se tornar tangível, podendo então ser tocada e até mesmo apresentar o mesmo calor de um corpo vivo. Isso é possível pelas características do perispírito, cuja composição é semimaterial. Há, nesse caso, uma espécie de condensação dessa matéria, graças a mudanças na sua disposição celular. É mais ou menos como o vapor da água que pode tornar-se líquido e de líquido ir ao estado sólido, que é o gelo. É mais ou menos isso que ocorre com o perispírito, na sua apresentação como que num estado quase que de materialização. Mecânica do fenômeno. Como é que se dá o fenômeno? Quais são as suas etapas? Primeiro, é preciso que haja a vontade do espírito de se mostrar, de se deixar ver. Isso vai se dar pela ação da sua vontade. Nesse caso, então, ele consegue tornar o seu perispírito visível. Segundo, combinação de fluidos. É preciso haver a combinação dos fluidos do espírito e do médium. Sem essa combinação, não se realiza a visão. Terceiro, são outras condições. Condições do ambiente, elementos da natureza que entram nessa composição, elementos esses que nós ainda não conhecemos. Quarto, a permissão de Deus. Não havendo a permissão de Deus, não haverá o fenômeno. Quinto, o objetivo da visão. São dois. Primeiro, o objetivo seria o da simpatia. O espírito, nesse caso, ele se mostra para aconselhar, para ajudar, para provar àquela pessoa que o vê a sobrevivência do seu espírito. Segundo motivo, amedrontar, fazer o mal, demonstrar desejo de vingança. Então são dois os objetivos da visão. O primeiro, simpatia, e o segundo, o desejo de fazer o mal. E muito mais, amigo. Você poderá conhecer e estudar, procurando um centro espírita e matriculando-se num COEM. Um bom domingo a todos os nossos ouvintes. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Você pode também formular a sua pergunta por telefone. DDD 19 ou por e-mail idefran@idefran.com.br.
O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu. Não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então, aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância aos ou ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo de seu coração bom e generoso. Derrame raios de sol, de alegria em torno de si. Desta maneira, formará um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar ao seu lado. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que o rodeiam, porque alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se acercam de você. Toda medicina honesta é serviço do amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti e Euri Carvalho. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.